Você voltou da praia cheia de pintinha branca? Será que é micose? Vamos conversar hoje com o Dr. Ricardo, infectologista e dermatologista, que vai explicar para a gente como a gente diferencia essas lesões. Então, Ricardo, voltei da praia toda cheia de manchinha, branquinha. Como identificar que é micose? Não é? Como que é isso? Nem sempre é, viu, Renata? Nem sempre? Nem sempre. Pode ser pior? Não, mas podem ser outras doenças, né, também, da pele. Então, assim, a primeira coisa de pensar, né, assim, em micose é avaliar as características da lesão, né, assim, que apareceu. De verdade, existe uma associação grande dessas micoses com a presença de umidade local. E também com alguns patógenos que são de transmissão por água. Então, por isso é que às vezes a pessoa vai mesmo numa piscina, vai numa praia e volta realmente, às vezes, com alguma micose de pele. Essas micoses, elas são causadas por fungos, e esses fungos são fungos que pegam só a superfície da pele. Não são fungos, geralmente, que são de infecções profundas. Elas não vão pegar órgãos internos, por exemplo. Existem outros fungos que dão isso, mas essas de micose são lesões superficiais. E como que pega a micose? Geralmente é por Encostando? contato, Renata, Por encostando mesmo. Então, ou encostou em algum lugar que tinha o fungo ali presente, por exemplo, uma areia da praia, uma água parada na beirada de uma piscina, por exemplo, tá? Assim. E você tem micoses em diferentes locais do corpo. Então, por exemplo, existem alguns tipos de fungo que são mais fáceis, por exemplo, de você ter em áreas mais secas. Então, que podem pegar braço, perna, essas regiões. Tem outros que só vão dar em área úmida. Então, eles vão dar, por exemplo, em região de virilha, em região debaixo do braço, por exemplo. Tem outros que dão em couro cabeludo. Então, por exemplo, aquelas crianças que têm como se fosse uma peladeirazinha que aparece de repente, é um tipo de micose também do couro cabeludo. E aí, geralmente, nas costas, né? Assim, são entre os dedos dos pés, por exemplo, micose de unha. Então, são várias localizações distintas que têm patógenos distintos, assim, micro-organismos, fungos diferentes e que têm características diferentes, né? Geralmente, esses fungos que gostam de área mais seca, eles não gostam de área úmida. Então, é um pouco diferente. A gente vê muito isso também, por exemplo, essas micoses em região de virilha. Às vezes a pessoa chega falando, eu tô com uma coceira na virilha, apareceu umas manchinhas vermelhas, tá descamando um pouco. Na virilha dá, mas, por exemplo, na genitália não dá. Ela vai espalhar para a perna, mas não vai espalhar para a parte do meio. Né? Assim, por quê? Porque ela gosta da pele, mas ela não gosta de mucosa, por exemplo. Então, depende um pouco da localização, o tipo de micro-organismo. E quando a gente pensa na pele, no geral, tem algumas coisas que falam mais a favor de micose. Então, por exemplo, de área mais seca, geralmente as lesões elas são um pouco mais bem definidas, geralmente elas são um pouco mais claras do que a cor da pele. Essas de pele de área mais seca, se você esticar um pouquinho a pele no local, às vezes você vê uma leve descamação na lesão, costuma coçar Eu um ia pouco. perguntar isso agora. Então, isso tudo te chama atenção e te faz pensar mais em micose. E se você teve uma exposição mais específica, né, como a gente está falando aí de exemplos de praia, de uma viagem que dormiu num hotel com uma qualidade de higiene precária, por exemplo, que às vezes acontece Duvidosa, isso, né? Duvidosa. Então, isso acaba contribuindo para pensar nessa hipótese. Mas pode não ser, poderia ser, por exemplo, uma pitiríase alba, que é apenas uma alteração de cor da pele por alteração de hidratação mesmo da pele. Tem várias outras doenças que dão esse aspecto mais localizado, né? Então, por isso também é importante consultar um dermatologista para fazer essa diferenciação, né? Quando a gente Mas às vezes a pessoa tem um alerta ali, que é a micose, até para procurar. Até para procurar cuidados locais e não espalhar também para outras pessoas, né? Essas que dão em áreas de dobra, por exemplo, essas micoses que pegam virilha, essas micoses que pegam, por exemplo, região entre dedo do pé, por exemplo, elas dependem... Essa entre dedo do pé, a frieira? A frieira é uma micose também. Micose. E essas que são, por exemplo, de frieira, essas que dão em fraldinha de neném, a gente vê muito isso também, né? Assim, bebê pequenininho, você tem dois tipos de micose que são diferentes. Você tem dois tipos de micose, não. Você tem dois tipos de lesão que são diferentes. Se a lesão dá muito dentro do sulco, lá da perninha do neném, da virilha, muito lá dentro, geralmente é por umidade, é cândida ou algum outro fungo que está ali naquela localização. Se dá
não no sulco, mas dá, por exemplo, no bumbumzinho mesmo, ou mais perto da genitália da criança, geralmente é alergia da fralda, e não a micose, que é onde a fraldinha encosta diretamente, e não na área que é mais úmida e mais quentinha, né? E essas de frieira, por exemplo, essas de virilha, elas gostam de área úmida e quentinha, né? Assim, então, mesmo que você ainda não tenha um diagnóstico firmado, se você seca bem a área, se você vai dormir e dorme, por exemplo, sem cueca ou sem calcinha, a chance de sarar até sozinho é maior, porque você segura um pouco mais aquele processo, porque você tira esse ambiente quente e úmido. Então, você melhora, mesmo ainda não tendo conseguido consultar, porque às vezes você está viajando e não teve acesso ali ao serviço de saúde. Sim. Né? E como evitar pegar? Qual que são as dicas, recomendações? Né? Primeiro é evitar um contato muito próximo com coisas que são potencialmente contaminadas. Então, por exemplo, evitar compartilhar toalha de banho, evitar compartilhar roupa íntima, evitar compartilhar chinelo, por exemplo, ou calçados, né, que podem ter o fungo ali alojado. Né? Sentar na beirada da piscina, né? Sentar em lugar que tem água parada de muito tempo, né? Assim, por exemplo, a beirada da piscina, às vezes cai uma água que fica ali um dia inteiro empoçada. Então, isso também é evitar às vezes essas as águas pessoas até paradinhas ou deitam, empossadas. né? Sim. Hoje, você sabe que isso é engraçado. Isso é um pouco cultural. Hoje a gente vê menos pessoas deitadas tão na beiradinha assim. Sim. Porque as pessoas estão ficando mais alerta. Eu lembro que isso de deitar, quando eu era criança, isso era corriqueiro. A gente via as beiradas da piscina, era cheio de gente. Né? A gente sobreviveu. A gente sobreviveu. Verdade. Sobreviventes. Verdade, viu, Renata? Mas evitar de ter contato com essas águas que ficam paradas ou empossadas muito tempo. Lembrar, não compartilhar esses instrumentos de uso pessoal, né? Ou utensílios de uso pessoal. Outra coisa que é muito importante, secar bem a área de dobra. Né? Assim, então, tomou um banho, seca bem virilha. Tomou banho, seca bem entre os dedos do pé. Secar as dobrinhas. Secar as dobrinhas, secar debaixo do braço, bem sequinho. Evitar de deixar o calçado muito úmido. Então, por exemplo, tirou o sapato, deixa ele respirar um tempo, né? Assim, se você, por exemplo, tem mais de um calçado, não usa todos os dias o mesmo. Porque se você usar todo dia, ele sempre está úmido, a chance de ter algum fungo colonizando é maior. Se você deixa ele às vezes no sol, ou tira e deixa um tempo ele secando, a chance de ter uma micose, por exemplo, de unha ou uma frieira diminui. Agora, né? tomar banho de chinelo... Dependendo se você está num banheiro público ou num lugar que outras pessoas tomam banho, sim, evita também, porque é menos contato com o solo. E toda vez que você tem um atrito, você aumenta maior ainda a porta de entrada. Então é mais fácil ainda do fungo aderir ali naquele local. Né? Então o banho de chinelo também é útil, ainda mais quando é um clube, um local que é público, né? Assim, que tem mais pessoas utilizando o mesmo espaço, né? E tem a micose, e aí? O que fazer? Pois é, então a primeira coisa é procurar um profissional médico para você ter esse diagnóstico, né? E esse profissional ele vai acabar trabalhando com duas estratégias. Uma estratégia que é comportamental, que são exatamente essas orientações que a gente está dando, né? Assim, de secar a área, de não compartilhar roupas, usar o chinelo, isso que a gente falou. E uma outra estratégia é usar algum produto que seja um antifúngico. Em geral, quando você tem micoses mais localizadas, que são pequenas, que são menorzinhas ou em pequeno número, geralmente a gente dá preferência pelo uso do antifúngico tópico. Seja um creme, seja uma pomada, seja um spray, porque a gente tem de vários tipos hoje disponíveis no mercado. Dependendo da área, você tem preferência maior por um ou outro. Né? Se for uma micose muito extensa, muitas vezes a gente acaba tendo que usar produtos que são antifúngicos de uso oral. Então, a pessoa tem múltiplas lesões, ou a pessoa tem, por exemplo, uma micose de couro cabeludo, que é mais resistente ao tratamento. E uma coisa que a gente vê muito acontecer na prática, Renata, também é a pessoa falar, eu usei, melhorou um pouco, mas não sarou, e aí eu parei de usar. Os tratamentos geralmente são longos. As pessoas acham que vão usar 2, 3 dias e vai melhorar. Não vai voltar. Né? Geralmente, esses tratamentos de micose, eles são de 2 a 4 semanas, para a maior parte delas. Então, se a pessoa usar muito pouco tempo a pomada, na hora que ela parar, vai voltar. Viu que melhorou, já suspende o tratamento e aí volta. E volta de novo. E a outra coisa que tem é que, dependendo da localização, a sua roupa que tem contato ali, ela pode estar contaminada, ou o seu calçado, por exemplo. Então,
é uma micose de pé. Você vai ter que ter um tratamento para a pessoa e para o calçado, porque se você não fizer nada no calçado, ele está contaminado e ele vai ficar ali no ciclo, se reinfectando. Exatamente. Aí uma pessoa que teve uma micose na virilha, por exemplo, olha, ela vai ter que lavar melhor essa roupa íntima dela, porque senão ela pode estar contaminada e pode pegar de novo. Uma coisa que usa... Agora, secador de cabelo? Sim. Secar muito... a região ajuda. Então, por exemplo, essas de entre os dedos, às vezes a gente fala isso. Olha, lava, toma banho, seca bem e seca com secador entre os dedos, porque se você passar o secador de cabelo, ele seca muito mais do que só a toalhinha. Só a toalha, né? Então, assim, para essas que são de entre os dedos, de unha, a gente recomenda muito, às vezes, secar com secador de cabelo. Agora, tem lugares que são mais úmidos também, né? Então, mesmo a pessoa secando, dá aquela sensação que a pele tá mais... Que a pele tá sempre um pouco... mais difícil, né? Provavelmente. Né? Mais difícil, sim. E tem algumas que são muito resistentes. Por exemplo, micose de unha. Produtos tópicos... Micose de unha é difícil. É difícil. E, por exemplo, produto tópico geralmente só funciona bem se o acometimento for no máximo 1/3, ou no máximo a metade da unha na parte mais distal. Passou da metade da unha, não vai funcionar. Você vai ter que fazer o uso de medicação oral, porque precisa nascer a unha nova, saudável, depois que aquela infecção fúngica está controlada e ela ir empurrando aquela infecção até você ficar livre daquela micose. Então, são meses, às vezes, de tratamento. Às vezes, 6 meses de tratamento, 4 meses, 9 meses. Depende aí da extensão, né? A unha da mão, geralmente, melhora mais rápido. A unha do pé cresce mais devagar, então ela é mais lenta para sarar. Então, precisa de um acompanhamento médico. E esses antifúngicos de uso oral precisam de prescrição médica, de um acompanhamento mais a miúde aí do médico. E não é bobagem, né? Não, tem que tratar, né? Tem que tratar. Porque, querendo ou não, é porta de entrada para outras infecções, né? Então, por exemplo, às vezes a gente vê muito isso. Às vezes é um paciente mais velho que tem uma micose na unha e fala, não, minha unha sempre foi assim. Mas se a unha fica muito inflamada, ela é uma porta de entrada e aumenta a chance dele ter, por exemplo, uma erisipela, de ter uma outra infecção pela porta de entrada, né? Oportunista que tem ali. Por aquela pele que não está íntegra, que não está bem cuidada naquele local. Ótimo. Foi muito bem explicado. Okay. Obrigada, viu, Ricardo? Eu adorei o podcast. Espero que vocês também tenham gostado e a gente se encontra num próximo podcast.